Pessoal, voltamos então. Bom, esse bloco aqui, ele também, o tratamento das constituições brasileiras, não está no plano de aula de vocês e eu também não vou cobrar isso em prova, tá? Eu estou trazendo para vocês a título de ilustração, porque a gente falou do constitucionalismo, de todo o movimento histórico e tal. Falamos das constituições liberais, depois vieram as constituições sociais. Muito bem. E eu gostaria de ilustrar para vocês o que aconteceu na história do Brasil com relação às constituições, mas de uma forma mais superficial e ilustrativa. E para a gente encerrar esse bloco e encerrar a matéria do nosso bimestre, tá bom? Então vamos lá. Em 1824, nós tivemos a primeira Constituição brasileira, a Constituição do Império, né? Esta Constituição foi feita ainda quando Dom Pedro I era o imperador do Brasil. Dom Pedro I encomendou uma Constituição ao parlamento e disse o seguinte: olha, eu espero que vocês façam uma Constituição à altura do imperador de vocês. Mas ele achou que não estava na altura dele. E então ele interviu e fez a Constituição do jeito que ele bem entendia, né? Então ele atuava ali como um poder moderador, um quarto poder, né? Tínhamos o poder legislativo, o poder executivo, porque nós tínhamos um parlamentarismo às avessas. No poder executivo ele era o chefe de Estado e ele também fazia as funções de poder moderador, além de termos o poder judiciário. Muito bem, então foi uma Constituição imposta pelo imperador, portanto uma Constituição outorgada e não uma Constituição democrática promulgada, tá? A Constituição promulgada é a democrática, feita por uma Assembleia Nacional Constituinte. A Constituição outorgada é uma Constituição autoritária, imposta por um imperador ou um ditador. Nós tivemos algumas, viu? Então vamos lá. Na sequência, nós temos a Constituição pós-proclamação da República. Então, em 1889, em 15 de novembro de 1889, nós temos a proclamação da República. E aí, em 1891, nós temos a primeira Constituição da República Federativa do Brasil. O Brasil passa a ser uma república federativa com esta Constituição, uma Constituição democrática, embora ainda não fosse uma democracia ampla, com a participação ampla da sociedade, com o voto das mulheres e tudo mais, mas foi uma Constituição promulgada, democrática. Bom, depois disso, nós tivemos a tomada do poder por Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas se consolidou no poder, ainda sob a regência da Constituição de 1891. Após isso, nós tivemos a Revolução Constitucionalista de 32, que São Paulo se rebelou contra o governo de Getúlio, porque queria uma nova Constituição, uma Constituição democrática, porque Getúlio estava lá, sentadão no poder, se perpetuando. Muito bem, em 34 nós temos, apesar dos paulistas terem perdido a Revolução Constitucionalista de 32, em 33 nós temos a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. O Getúlio é eleito por esta Assembleia, que também cria a Constituição de 34. Então, em 1934, nós temos a primeira Constituição que adota o Estado Social, né? A anterior, a da República, da Proclamação da República, é uma Constituição de um Estado liberal. A de 1934 também, então, é uma Constituição democrática, portanto, promulgada. Havia eleições previstas para 1938, mas antes disso, em 37, Getúlio Vargas, alegando que precisaria ter maiores poderes para combater a ameaça comunista, deu o golpe, né? Instalou o Estado Novo e outorgou a Constituição de 1937. Então, uma Constituição autoritária imposta por Getúlio Vargas e inspirada na Constituição polonesa, modelo semifascista polonês. Por isso essa Constituição de 1937
é apelidada de A Polaka, né, porque ela se inspirou no modelo polonês. Bom, depois disso nós temos uma redemocratização. Getúlio deixa o poder e temos uma redemocratização e uma nova Constituição, a de 1946. Muito bem. Promulgada, democrática. Depois disso, nós temos a eleição de Jânio Quadros e o vice João Goulart. E o Jânio Quadros, ele renuncia. Até hoje não se sabe exatamente quais são os motivos. Existem especulações nos mais variados sentidos, mas efetivamente não se sabe qual foi o real motivo da renúncia de Jânio Quadros. E aí assume o seu vice, que é o João Goulart, que tem uma tendência esquerdista, né? E nesse sentido, vêm os militares e impõem o parlamentarismo. Então nós temos o João Goulart vira um chefe de Estado, o parlamento escolhe o chefe de governo, tivemos 3, um deles inclusive foi o Tancredo Neves, um período curto. E aí os militares, crentes de que o parlamentarismo vigaria no Brasil, convocam um plebiscito. E o que acontece nesse plebiscito? O povo, pela primeira vez, né, nós tivemos uma outra consulta popular, mas nessa ocasião o povo diz que quer ser presidencialista. E aí os militares se veem diante da seguinte situação. Bom, como o povo decidiu pelo presidencialismo, nós temos que tirar o João Goulart do poder. E aí vem o golpe militar de 64. Né? E aí, em 64, nós temos o governo militar, a instalação do governo militar, autoritário, né? Mas ainda não temos uma Constituição. Para conformar os atos institucionais do Castelo Branco, de 64 a 67, a Constituição, os militares decidem criar uma nova Constituição, então vem a Constituição de 1967. A nossa Constituição de 1967, portanto, é uma Constituição outorgada, imposta, não democrática, tá? E que dentro dela ela conformou aí os atos institucionais, o AI-1, o AI-2, o AI-3 e o AI-4, né? AI-1, fim das eleições diretas nacionais. Ato institucional número 2, criação do bipartidarismo. Só poderiam haver 2 partidos no Brasil, a Arena, que era a situação, e o MDB, que era a oposição. Ato institucional número 3, eleições indiretas estaduais e municipais. Então nós temos aí a instituição dessas eleições indiretas, não é mais o povo que decide. AI-4, para se discutir uma nova Constituição, que é justamente a Constituição de 67. Então, o AI-1, o AI-2 e o AI-3 são abarcados aí, são recepcionados pela essa Constituição de 67. Depois disso, nós temos o AI-5, que esse sim é o mais duro dos atos institucionais, porque aí há o fechamento do Congresso, a decretação do estado de sítio, a repressão das liberdades individuais, e nesse período de vigor do AI-5, nós temos os anos de chumbo. Muito bem. Aí, para conformar isso tudo e para adaptar a essa nova realidade brasileira ainda mais dura, é aprovada uma emenda constitucional em 69. Alguns doutrinadores consideram esta emenda constitucional de 69 como uma nova Constituição. Tamanha foi a reforma que ela trouxe no ordenamento constitucional, tá? E ela então leva para dentro da Constituição esta característica do AI-5, tá? Bom, aí nós tivemos, em 85 nós temos o início da redemocratização, em 87 a instauração da Assembleia Nacional Constituinte, em 88 nós temos a nossa nova Constituição Federal em vigor até hoje,
uma Constituição promulgada, democrática. Tá? Então aqui nós temos vários documentos, várias constituições. Vamos lembrar então, 1824, de Dom Pedro I, imposta. 1891, Constituição da República Democrática. 1934, Constituição após a Revolução Constitucionalista de 32, por Getúlio Vargas, mas democrática também promulgada. Em 37, Getúlio dá o golpe e outorga, então impõe uma Constituição autoritária, inspirada no modelo semifascista polonês. Em 46 nós temos a redemocratização, então nós temos uma Constituição democrática promulgada. Em 1967, pós-golpe militar, nós temos uma Constituição ditatorial outorgada, né, imposta. 69, nós temos uma emenda, uma alteração muito grande na Constituição, que alguns doutrinadores consideram como uma nova Constituição, mas isso não é pacífico, tá? E por fim, em 1988, nós temos a nossa Constituição, apelidada de a Constituição Cidadã, que está em vigor até hoje. Muito bem? Assim nós encerramos a nossa matéria, essa introdução ao direito constitucional que a gente fez aqui em Ciência Política, e encerramos a matéria de todo o nosso semestre letivo. Muito bem? Grande abraço e até mais.